Olá pessoal, Elias Jabur aqui. Eu só quero justificar um negócio. Na semana passada era para ser o tema de hoje, tá? Por quê? Porque nós fizemos uma enquete no nosso grupo de WhatsApp, etc, né, e as pessoas pediram como primeiro tema o campeão da tema, a questão da moradia na China, no socialismo e no capitalismo, que é o tema que nós vamos tratar aqui hoje. Só que na semana passada eu tratei do tema da segurança pública e do projeto nacional, né, justificando evidentemente que o Meia-Noite de Pequim, ele não é somente mais um programa para tratar da China, apesar de nós termos tratado da China no programa passado, porque existia a necessidade de nós colocarmos uma opinião nossa, de certa forma qualificada, diante de um tema que está todo mundo discutindo, né, de todo jeito, de tudo quanto é forma possível, de direita, de esquerda, de cima, de baixo. Então nós utilizamos a semana passada para isso, né, para tratar desse tema, também trazer a China para a discussão, porque, pô, eu tô apanhando todo dia no Twitter, dizendo que eu protejo bandido, mas a China não protege bandido, então, espero que vocês entendam, né, mas hoje a gente vai obedecer direitinho aqui o tema de hoje, que envolve moradia no socialismo, no capitalismo, que não é uma questão só de moradia, tá, pessoal? É uma questão de como se conformam as cidades no socialismo e no capitalismo, né? E essa discussão não começa a ser feita a partir de uma discussão moral do melhor ou do pior. Essa discussão deve começar a ser feita a partir do quê? O socialismo, a Revolução Russa, ele inaugura as inovações institucionais inerentes ao espraiamento do planejamento para todas as esferas da vida econômica e social, inclusive o planejamento urbano, tá? O planejamento urbano, para, entre outras razões, ele também serve para o quê? Minorar os efeitos da chamada renda diferencial da terra. Renda diferencial da terra 1, 2 é a renda absoluta da terra. Como que o socialismo enfrenta essa questão? Primeiro, pela estatização da terra, né? E segundo, pela planificação da ocupação da terra, né? Trazer um exemplo para vocês aqui. Em 2004, por exemplo, eu tenho imagens assim, né, da minha primeira vez que fui na China, em que eu fui para Pequim e Xangai. Então, qual que era meu hábito? Meu hábito era entrar no metrô e descer em estação e dar uma voltinha em torno das estações, fazendo anotações, né, conversar com alguém que falava inglês e anotando as coisas, gravador, aquela coisa toda de mochileiro, pesquisador. E eu, quando eu chegava nas últimas estações, por exemplo, o que eu via? Eu via somente a estação de metrô e mais nada ao redor, só mato inclusive. O que significa isso, né? Significa o quê? Que a China estava, assim como era na União Soviética, o mesmo modelo, leva primeiro as vias de transporte para depois levar as moradias e levar as indústrias, os serviços, etc, etc, etc. Por quê? Porque esse movimento não gera renda diferencial da terra. Por isso que é muito complicado muitas vezes, nós falamos, por exemplo, em expansão metroviária, por exemplo, em cidades como do Brasil, que já estão altamente ocupadas por muita gente, né, porque isso vai gerar renda diferencial da terra. Então você levar metrô para determinados lugares pode levar o quê? A valorização da terra e a expulsão de pessoas daquela região. Pode acontecer isso, apesar de já ter formas modernas de enfrentar essa questão via BRT, via LT, enfim, né. Mas o fato é que a China e o socialismo enfrentam a questão urbana a partir da planificação e a anteriori à estatização da terra. E isso, por si só, entrega a possibilidade do quê? De planejar, primeiro, os locais em que as pessoas vão morar, né. Em segundo, planejar a construção, tendo em vista que no socialismo o Estado ele é o detentor dos meios e estratégias de produção, tá, e de finança, a projeção para se investir em X casas por ano. Eu lembro que a União Soviética, na década de 60, ela tinha um problema muito sério, na década de 70, de moradia. E um dos planos quinquenais, aqueles no final da década de 70, buscava enfrentar essa questão, tentando construir, não se conseguiu, 25 milhões de moradias em 5 anos, um dos planos quinquenais soviéticos, para enfrentar essa questão. Não foi cumprido, eu tenho certeza disso. Mas, ou seja, essa questão já era colocada. E aqui, o que rola, e que diferente do capitalismo, é que você pode planejar e executar essa meta, né, sem ter diante de si os obstáculos inerentes ao quê? À lei da oferta e procura, à renda diferencial da terra, ou seja, vários obstáculos criados pela propriedade privada do solo, isso não existe no socialismo. Então, essa questão da habitação, ela tem como pressuposto o planejamento e a estatização da terra, coloca o socialismo à frente do capitalismo para a solução dessas questões que envolvem a moradia, né, e de uma forma mais ampla a questão
a questão da habitação. Moradia, habitação é a questão da própria cidade em si. Cidade não é só moradia. Moradia é parte desse processo, né. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que envolve diretamente o capitalismo, né, e de forma mais, contundente, o capitalismo dependente periférico como o Brasil, por exemplo, ele fez uma revolução burguesa, né, falou assim, porque ela foi pela metade, não foi uma revolução burguesa completa, em que os estancieiros, ou seja, os senhores, os latifundiários do nordeste do Brasil e do Rio Grande do Sul, que é o latifúndio orientado à produção de bens para o mercado interno, fizeram a Revolução de 30 no Brasil. Esses caras fazem a Revolução de 30 no Brasil, liderado por Getúlio Vargas, mas apesar deles serem simpáticos ao processo de industrialização, eles não eram simpáticos a uma ideia de reforma agrária, até porque eles eram latifundiários. Isso provocou num país como o Brasil, um fenômeno do quê? Via prussiana. O que é a via prussiana? É a via de transição do feudalismo ao capitalismo, como ocorreu na Alemanha, no Japão, a partir da inovação Meiji, em que o latifúndio feudal toma o poder e de cima para baixo implementa a siderurgia sem necessariamente uma reforma agrária. Um dia a gente vai discutir aqui essas vias de transição do feudalismo ao capitalismo para o socialismo, a partir dessas duas vias de transição do feudalismo ao capitalismo que o Lenin e o Marx trabalham muito bem, né? Que é a via prussiana, que é de baixo para cima, e a via dos produtores ou a via americana, que é de baixo para cima, que é a via do pequeno produtor que se transforma em empresário. Mas o que interessa para a nossa discussão é essa via prussiana brasileira, no caso, e que também se repete na periferia. Ou seja, esse é o tipo de processo de industrialização não planejada, ou com lapsos de planejamento, como o caso de Brasília, por exemplo, né. E o que acontece? Acontece um acúmulo de capital muito rápido, ou seja, se acumula capital muito rápido, né, alimentado por uma transição campo e cidade de pessoas de forma muito rápida, e o desafio desse tipo de dinâmica de acumulação, qual é? A de criação cíclica do quê? De novos campos de acumulação. Essa criação de novos campos de acumulação, o Brasil teve sucesso em fazer isso até o final da década de 70, só que no final da década de 70 no Brasil, a nossa industrialização, ela passa a ser poupadora de mão de obra. O que significa isso? O Brasil, cresceu, se desenvolveu a partir do uso intensivo de mão de obra, de trabalho vivo, e a partir da década de 70, o nosso processo de industrialização passou a ser o quê? Passou a ser poupador de mão de obra. E é o que o Marx chamava, ou seja, a crise de superpopulação agrária, com o passar do tempo, ela acabou se transformando no Brasil em uma crise de superpopulação urbana. Essa crise de superpopulação urbana, ela foi se aprofundando com a impossibilidade do Estado se utilizar de ferramentas institucionais, né, principalmente aquelas que orientam a transferência intersetorial de recursos para o enfrentamento da questão urbana. O que é a questão urbana brasileira? A questão urbana brasileira, milhões de pessoas vivendo em favelas, né. O Brasil inaugurou na década de 50, 60, um programa de habitação muito interessante, né, que é a Coab, se não me engano, o nome desse programa, né, que inclusive é o primeiro marco do capital financeiro brasileiro, o surgimento desse programa, né, de construção de casas para operários que vinham morar nas cidades, né, mas isso tudo parou na década de 80, com a crise da dívida do Brasil. O país deixa de crescer do ponto de vista econômico, deixa de gerar oportunidade de empregos, né, e o que acontece nas cidades? Elas se transformam em verdadeiros escoadouros de seres humanos sem emprego ou empregos precários e se aprofunda com a desindustrialização. Então a questão da moradia não é enfrentada no Brasil, no caso do capitalismo, pela simples incapacidade do Estado tocar à frente grandes projetos, incluindo projetos ousados de habitação social e habitação popular. Ou seja, o caso do Brasil é muito isso. É evidente que programas como Minha Casa Minha Vida, eles são muito interessantes, mas esbarram também na renda da terra, né. Ou seja, tem lugares que você não consegue colocar o programa em funcionamento, porque o preço da terra é muito alto, o Estado se torna incapaz de comprar aquele terreno para poder desapropriar e fazer habitações lá. Ou seja, a renda da terra é uma questão que é fundamental, que ela subsiste no capitalismo, opera no capitalismo e tende a desaparecer no socialismo. E sem nós entendermos a dinâmica da renda da terra, nós não entendemos a dinâmica do processo de ampliação de moradias num país como a China. Que, aliás, aqui um spoiler, a China tem 90% das pessoas com casa própria. Eu vou explicar por quê daqui a pouco isso daí.
O caso dos Estados Unidos, por exemplo, é um caso que guarda suas semelhanças com o Brasil, apesar dos americanos não serem um capitalismo independente, não serem um país com as características do Brasil. Então, o Brasil e a América Latina, esse caso da questão da moradia não se resolver por conta da paralisação da capacidade do Estado em tocar adiante projetos modernizantes, né? Dos Estados Unidos é uma outra coisa. Estados Unidos hoje, pessoal, hoje tem 800 mil pessoas que não têm lugar para morar, que moram nas ruas nos Estados Unidos. E isso tem relação direta, né, com o quê? Porque os imóveis dos Estados Unidos passaram a ser objetos do quê? Objetos e serem produtos financeiros. Então você compra uma casa nos Estados Unidos, aí te vendem o seguro da casa. Aí o seguro da casa passa é vendido para uma outra empresa. Essa outra empresa vende para uma outra empresa, ou seja, existe, vamos dizer assim, um processo de criação de produtos financeiros em torno de uma casa nos Estados Unidos, por exemplo, que levou, por exemplo, à crise do subprime em 2007, 2008, né? A crise financeira de 2008, né? Você entrega uma casa aí com preços muito baratos para uma pessoa comprar, só que na medida em que a insegurança em torno daquele imóvel aumenta, porque existe uma um portfólio de subinvestimentos em toda aquela casa, que pagar para aquela casa torna-se impossível, né. Então o fenômeno do homeless nos Estados Unidos tem relação direta com o fato das pessoas estarem, impossibilitadas de adquirir um imóvel ou de ter uma casa nos Estados Unidos, diante do aumento do processo de financiarização da economia americana e também da financiarização da terra. E esse fenômeno, por exemplo, é um fenômeno que incorre no capitalismo sobre todas as suas vertentes. No socialismo isso não acontece. Por que também que não acontece no socialismo? Porque na China, por exemplo, ela, além dessas políticas à la União Soviética, que ela consegue levar adiante e levar com sucesso, também existe um marco institucional que é anterior à Revolução de 49, que é o sistema Hukou, 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 que limita a transferência de pessoas do campo para a cidade. Esse processo, evidentemente que esse processo é altamente criticado no Ocidente, né, mas é um processo que hoje está muito relaxado, então existe a possibilidade das pessoas saírem do campo para a cidade e conseguirem regularizar suas vidas nas cidades, porque antigamente elas iam para cidades e elas não dispunham da segurança social que o cidadão citadino tinha, porque elas eram do interior. Hoje já está avançando a legislação para igualar os cidadãos na China que saem do campo para a cidade, né? Mas o fato é que esse sistema impediu com que a China se transformasse em um grande favelão, que é uma característica da China também. A China não tem homeless e não tem favelas na China. O que chamam de favelas na China, que é o que o Banco Mundial coloca como dado lá, de slums, por exemplo, né, é os futongs, que são casas coletivas que moram muitas famílias que têm mais de 400, 500 anos, que é tudo menos favela, como se vê no Brasil, na Índia, por exemplo. Isso é o que seriam de subhabitações na China. E para quem conhece Pequim, por exemplo, com certa profundidade daquela cidade, vê que aquilo não se assemelha a nada com as favelas no Brasil e com as favelas na China. Então, o sistema Hukou, por exemplo, ele possibilitou a não favelização de um país como a China, e não somente isso, né? Um fenômeno que é intrínseco ao capitalismo é o fenômeno do exército industrial de reserva, ou seja, que é aquela massa que está aglomerada nas cidades, não é isso? E o fato delas existirem, por si só, já leva uma queda do preço da mão de obra, né. Ou seja, isso significa o quê? Que essa massa que fica em favelas, por exemplo, aglomeradas nas periferias das grandes cidades, elas são altamente funcionais para a reprodução ampliada do capital, porque elas são um fator do quê? De diminuição do preço da mão de obra. Na China, o exército industrial de reserva não se encontra nas cidades. Se encontra onde? Se encontra no vilarejo. Por quê? Porque na China toda família tem um pedaço de terra. Vocês sabiam disso? Então o fato da China ter 90% da população com casa própria significa o quê? Por que que acontece isso? Porque em 49 a China faz uma revolução, e essa revolução entrega um pedaço de terra para cada família camponesa. A China faz uma segunda revolução agrária em 78, né, em que as famílias elas continuam sendo proprietárias da terra, e o que elas fazem é poder comercializar o excedente de produção da pós-entrega do Estado de uma cota para o mercado. Então, todas essas famílias do sistema Rococo, eu estou dizendo aqui, que vão morar nas cidades, uma característica delas é que elas podem voltar para o campo se não tiver emprego na cidade.
Eu lembro que em 2009, por exemplo, olha que interessante esse dado, que eu acho. Em 2009, eu fui à China pela terceira vez, e a segunda como pesquisador, em que eu fiquei 4 ou 5 meses na China, andando o país inteiro. O que eu percebi em 2009? Houve uma crise financeira em 2007, 8, 9, e a China reage à crise financeira com um gigantesco pacote fiscal. Esse gigantesco pacote fiscal, ele centrou investimentos aonde? No interior do país. Então já não era mais nas cidades do litoral que existia uma oferta de emprego quase infinita. Então eu vi, por exemplo, já vi há pouco, isso em 2004, eu vi muito menos pessoas pedintes nas ruas, nas cidades litorâneas chinesas. Por quê? Porque essas pessoas voltaram para o seu vilarejo. No vilarejo, certamente encontrou uma ocupação para um trabalho relacionado diretamente com as demandas geradas pelos investimentos públicos no interior do país. Então a China tem essa característica. No Brasil, se você volta, você não tem condições de uma pessoa morar na favela e voltar para o lugar aonde ela tinha uma casa, por quê? Porque geralmente ela vende aquela casa ou o terreno que ela vivia para vir morar nas cidades. Na China, isso não existe. Na China, as pessoas vão para as cidades e tem aquele pedaço de terra. E onde não tem um pedaço de terra, o que acontece? Porque também existe um processo na China em que vão se formando o quê? Cooperativas, vamos dizer assim, de famílias camponesas, e essas cooperativas acabam vendendo o usufruto da terra para um terceiro ente. E muitas dessas famílias, com o dinheiro que elas conseguiram, ao conceder a concessão delas, porque a terra continua sendo de Estado, para um terceiro ente, elas acabam indo para as cidades e dando entrada em uma casa própria, né. São vários os casos. Ou eles abrem um negócio no interior do país, uma venda, uma padaria, um boteco, sabe, algo do tipo, dentro do programa que aliás, esse processo está dentro do programa de combate à pobreza, abertura de novos mercados no interior do país, as pessoas se aproveitam da abertura da possibilidade da abertura de novos mercados para usar da grana que ela arrecada com a passagem do usufruto da terra para um terceiro, para abrir um negócio, e outros vão para a cidade comprar um apartamento nas cidades. E aqui vem um outro fator que eu acho que é interessante notar para entender esse caso da China em particular. Eu acho que a diferença entre capitalismo e socialismo ficou muito evidente aqui nessa apresentação inicial. Quem tiver dúvida, pessoal, a gente pode aprofundar em outros programas. Mas, no geral, em 25 minutos, não posso entregar aqui 2 ou 3 teses de doutorado sobre isso. O que é isso? Esse é o tipo de tema que tem teses e mais teses de doutorado sobre isso. Só buscar na internet você vai ver, vocês vão ter acesso a isso. Mas o fato é que existe um outro fator aí, que é cultural, inclusive. Na China, as pessoas elas dão mais valor à estabilidade do que a liberdade conforme nós entendemos aqui no Ocidente. O que é estabilidade para o chinês, por exemplo? Liberdade para o chinês é ter emprego. E a liberdade para o chinês é ter uma casa, pessoal. É ter uma casa. E como a China é o país com uma imensa taxa de poupança, e aliás, fazendo um parênteses aqui, nessa poupança que é responsável pelo crescimento do país, e sim, a poupança é resultante de uma alta taxa de investimento que vai gerar renda, né, e por conseguinte poupança, é porque poupança é função da renda, né, voltando aqui ao momento anterior. Essa imensa taxa de poupança, muitas pessoas investem em quê? Investem em imóveis. E é um mercado ultraaquecido na China, inclusive houve uma gigantesca crise imobiliária que acho que nós tratamos nas outras temporadas do Meia Noite de Pequim, por conta desse aquecimento. Então, as pessoas compram casas da China, não é algo tão difícil assim, é caro, a depender da cidade, mas se você for observar o preço dos imóveis na China, nas cidades como Xangai, Pequim, Shenzhen, esses preços aumentam na mesma linha em que os salários também aumentam. E aqui vocês veem, por exemplo, como que é um país que tem controle sobre a renda da terra. Não existe uma explosão do preço do imóvel na China que discorre da explosão do aumento da renda do país. Então, foi uma pesquisa que eu fiz há 3 anos atrás, eu percebi isso, de que o aumento do preço de imóvel ele acompanhava e tinha em linha o aumento dos salários na China, que aliás aumentou em 10 anos e tem um aumento superior à inflação, produtividade, PIB, ou seja, a questão dos salários na China é interessante. A demanda por casas nas cidades chinesas é enfrentada com uma crescente capacidade das pessoas comprarem casa. Qual que é o outro ponto aqui que eu acho interessante trazer para a discussão, isso aqui para jogar para a conversa, para o debate, é que com a crise imobiliária, né, o que o Estado fez na China? Aí vocês veem aqueles fenômenos, por exemplo, cidade fantasma, né, ou seja, aonde eu vou as pessoas me perguntam desse negócio: "Elias, essa cidade fantasma na China?". Cidade fantasma, ou seja, aquele monte de construção, pessoal, aquelas construções é planificação urbana, pessoal. Tá vazio,
tá vazio porque alguém vai ocupar depois. Porque se chegar as pessoas primeiro, não rola, vira favela. Na China não tem favela. Aliás, vou voltar nesse troço aqui da Cidade Fantasma, que é maravilhoso esse negócio aí. Mas o que o governo faz? A Evergrande e outras construtoras tinham milhões de unidades a serem entregues para as pessoas, para ser entregue à população envolvida nesse processo. A Evergrande e outras empresas, elas foram quebradas em milhares de pedaços. Esses milhares de pedaços foram comprados por empresas estatais. Essas empresas estatais, elas deram continuidade aos investimentos imobiliários orientados para a demanda das pessoas que compraram apartamentos. E mais, pessoal, o Estado chinês ordenou que essas empresas estatais transformassem milhares dessas residências em habitações sociais, ou seja, habitações low cost, ou seja, aquelas habitações em que as pessoas tinham, as mais pobres, que iam morar nas cidades, poderiam ter acesso a dar uma entrada num apartamento desse, um valor módico, né? E se tornar proprietário daquele apartamento também por valores módicos. Então, a crise imobiliária também abriu a possibilidade do surgimento de uma nova modalidade de moradia urbana na China, que são essas moradias low cost, as moradias sociais, que também, pessoal, isso é impossível no capitalismo, né? Isso é impossível no capitalismo. Ou é possível no capitalismo, mas não no financiarizado, né? E também vem aqui, pessoal, acho que é algo que é interessantíssimo, que é o seguinte, que é a questão dos planos quinquenais. Os planos quinquenais chineses não são tão ousados como era na época da União Soviética, eram números muito grandes, né? A China também são números muito grandes, mas eles cumprem. Então a China tem uma meta de criação de 13 milhões de empregos urbanos por ano. A China colocou do campo para a cidade, tirou em 10 anos 200 milhões de pessoas, já falei isso aqui. E a China tem que entregar essas casas para essas pessoas que vão morar na cidade. E são planos que vão se reconstruindo ao longo do tempo. Então, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, em março desse ano, se vocês não tiverem sentado, sentem, porque vocês vão cair da cadeira. O governo anunciou, dentro desses pacotes que envolvem, o governo vê que não vai crescer 5%, por exemplo. O país vai crescer 4.000% só, e a meta é 5%, né? E para crescer 5%, vai precisar do quê? Vai precisar de investimento público para alcançar esse índice aqui. Então, eles colocaram o seguinte: em março desse ano foi lançado um programa de investimento de 40 bilhões de dólares para a construção de 11 milhões de residências no país. 11 milhões de casas. 40 bilhões de dólares dá 200 bilhões de reais. Vocês imaginam alguém no Brasil fazer uma loucura dessa? Vão chamar você de responsável fiscal, vão chamar você de gastador, populista, etc, etc, etc. Por que isso é possível na China? O governo só chegar e tomar uma decisão de investir 11 milhões de casas sociais. Isso é permitido por quê? Porque na China o sistema financeiro é público. O sistema financeiro público, ele cria moeda fiduciária, que é moeda do Estado. E a moeda fiduciária, que é um bem público planificado do Estado, ela já é criada com uma contrapartida necessária. Pode ser uma linha de metrô, uma linha de trem ou 10 unidades residenciais. Então, também outra propriedade do socialismo em relação ao capitalismo é exatamente essa. Como o sistema financeiro é público e a moeda também é pública, existe a possibilidade de planejar o investimento, né, já pensando na contrapartida dessa criação de moeda. No capitalismo isso não é possível. Pô, imagina no capitalismo isso é possível isso, né? Não é possível isso. Então, pessoal, a conversa aqui girou um pouco em torno dessa questão da habitação na China, né? Começamos aqui, no socialismo e no capitalismo. Nós começamos aqui falando um pouco dessa questão que envolve habitação, envolve dinâmica urbana no capitalismo e no socialismo. Falamos aqui um pouco de modelo soviético, ou seja, eu acho que entre 15 e 20 minutos, não sei quanto tempo que eu falei aqui, eu acho que deu para dar um overview dessas questões. E aqui eu tenho que ser um pouco prudente, pessoal. Tem amigos nossos, amigas que estudam essa questão da habitação, estudam essa questão urbana no socialismo na China, cara, eles estudam muito esse negócio. Produzem muita coisa sobre isso. Então a gente tem que existe uma fronteira quando a gente está falando aqui passando informação aqui, que é a fronteira da honestidade intelectual, né? Então eu não vou falar em 20 minutos, não vou dissecar um tema de forma completa em 20 minutos, porque tem gente que estuda isso há 20 anos. O que eu posso fazer aqui é lançar luz para vocês, né, para nós debatermos sobre esse tema. Evidente que é desmistificar, por exemplo, a China, desmistificar o socialismo, demonstrar que essa é uma possibilidade real, claro que sim. Informar, claro, mas dentro dos limites do que é permitido do ponto de vista ético, intelectual, para um programa de 15 a 25 minutos. Então aqui nós fazemos o quê? Lançamos aqui as provocações, deixamos claro aqui, inclusive, a superioridade do socialismo sobre o capitalismo, inclusive na questão urbana,
inclusive na questão da habitação. E é isso, né. Eu vou ficar por aqui hoje, voltamos na próxima semana. Um forte abraço e um beijo no coração de vocês. Valeu. No ICL, o conhecimento transforma realidades. São mais de 300 cursos com alguns dos maiores nomes do Brasil, em economia, política, filosofia, história, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais. Aqui, cada aluno faz parte de um projeto único, 100% independente e financiado pelos próprios estudantes. É graças a quem se torna aluno que o ICL existe e o jornalismo livre chega até você. Se inscreva agora em icl.com.br e torne-se aluno. Estude, apoie e faça parte da revolução do conhecimento.